Eles disseram que foi por amor, mas o imperador mandou destruir o quarto e enterrar o corpo no meio da noite. A imperatriz Sissi nunca mais vestiu outra cor senão o preto. Por quê? Porque Megling não foi um suicídio. Foi a primeira peça de um dominó sangrento que terminaria com 17 milhões de mortos. Se você acha que a Primeira Guerra Mundial começou em Sarajevo, você só conhece metade da história. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e hoje a gente vai abrir o arquivo que a monarquia tentou queimar. Em 28 de junho de 1914, um jovem sérvio chamado Garvilo Fripp disparou 2 vezes em Sarajevo e começou a Primeira Guerra Mundial. Você provavelmente sabe disso. O que talvez você não saiba é que ele só estava atirando naquele arquiduque específico porque 25 anos antes, num quarto de caça nas florestas da Áustria, um príncipe de 30 anos tinha colocado uma bala na cabeça. Se o Rodolfo, o príncipe herdeiro da Áustria-Hungria, não tivesse morrido em Megli em 1889, o Francisco Ferdinando nunca teria sido o herdeiro presumível, nunca teria ido a Sarajevo, e a guerra que matou 17 milhões de pessoas talvez não tivesse começado da forma que começou. Esse vídeo é sobre essa cadeia e sobre o que realmente aconteceu naquela noite em Mailin. Rodolfo Francisco Carlos José nasceu em 21 de agosto de 1858, filho único do Francisco José I, imperador da Áustria-Hungria, e da Elizabeth da Baviera, a Sissi. Era o herdeiro, o único herdeiro masculino legítimo de um dos maiores impérios do mundo e, desde o nascimento, carregou o peso do que isso significava. A relação entre o Rodolfo e o pai era complicada, de uma forma que qualquer pessoa que já assistiu um documentário sobre a família Habsburgo o reconhece imediatamente. O Francisco José era um imperador do século XIX, num sentido bem particular, conservador, rígido, comprometido com a tradição, convicto de que o papel do monarca era manter a ordem que havia recebido dos antepassados, não transformar o mundo. Era um homem que acordava às 4 da manhã todos os dias para trabalhar, que considerava o dever um valor supremo e que tinha uma capacidade extraordinária de reprimir emoção em nome do protocolo. O Rodolfo era o oposto do pai. Inteligente, curioso, lido, com inclinações liberais que seu pai considerava perigosas. Correspondia-se com jornalistas intelectuais, escrevia artigos anônimos criticando a política conservadora do governo austríaco e tinha opiniões sobre o futuro do Império Austro-Húngaro que divergiam muito das do pai. O Rodolfo acreditava que o Império precisava sim se modernizar, precisava acomodar as aspirações das nacionalidades que o compunham, precisava de reformas. O Francisco José acreditava que a estabilidade exigia resistência às mudanças e essa divergência ideológica era ao mesmo tempo política e pessoal. Rodolfo não era só o filho que discordava do pai, era o herdeiro que queria governar de forma diferente do governante atual. E isso num sistema monárquico não é uma briga de família doméstica, é uma questão de Estado. E aí você sabe, os Habsburgos são complicados. A relação com a Sissi e com a mãe era diferente. Eles partilhavam algo que o Francisco José não tinha, a sensação de sufocamento dentro da corte vienense, o desejo de liberdade que o protocolo imperial tornava impossível, aquela sensibilidade emocional que o ambiente da corte não sabia como lidar. Mas a Sissi estava frequentemente ausente, viajando, fugindo das obrigações da corte. Eu tô devendo um vídeo sobre ela para vocês. Em cura, em algum resort europeu, e a presença que o Rodolfo precisava da mãe era intermitente, na melhor das hipóteses. O Rodolfo casou em 1881 com a Stephanie da Bélgica, filha do rei belga, que escreveu um livro de exposed daquela vida e filha do Leopoldo II, aquele que matou mais pessoas no Congo do que o Hitler na Europa. Enfim, era um casamento dinástico, conveniente politicamente, pessoalmente infeliz. Quase desde o início, os dois eram incompatíveis. O Rodolfo continuou os casos extraconjugais que tinha mantido antes do casamento. A Stephanie descobriu, e numa das revelações mais sombrias dessa história, os documentos indicam que o Rodolfo transmitiu uma doença venérea à esposa, que ficou impossibilitada de ter mais filhos, depois da filha Elizabeth, que nasceu em 1883. Em 1889, o Rodolfo tinha 30 anos, estava fisicamente debilitado. Os documentos apontam para dependência de morfina, possivelmente cocaína e problemas de saúde crônicos. Cocaína ele aprendeu com a mamãe, né? A disco.
Opa, vamos voltar. Estava politicamente frustrado. Cada plano de reforma que ele apresentava ao pai era recusado, e a sensação de que nunca teria o tipo de governo que queria estava se tornando cada vez mais pesada. Estava emocionalmente em colapso. O casamento era uma ruína, os relacionamentos extraconjugais vinham e iam, e havia no fundo uma depressão que as fontes descrevem como cada vez mais profunda. E ele estava envolvido com Maria Vetsvera, que tinha 17 anos e era filha de uma família de nobreza menor que tinha se apaixonado pelo príncipe herdeiro da Áustria, com a intensidade que a ficção romântica do século XIX tinha ensinado os jovens a sentir. Eu também sinto isso às vezes, já senti. O relacionamento era intenso, era secreto e era, como os documentos revelados em 2015 confirmam de forma devastadora, um relacionamento em que os dois, de formas diferentes, estavam pensando em morte. Antes de Meilin, o Rodolfo tinha pedido a pelo menos outra mulher, uma atriz chamada Mitzi Kaspar, que fizesse um pacto de suicídio com ele. Ela recusou e foi ao chefe de polícia de Viena contar o que tinha acontecido, mas o chefe de polícia relatou ao governo. O governo não fez nada. Isso documentado tinham sinais que foram ignorados. Em 29 de janeiro de 1889, Rodolfo partiu para Meiling. Maria Vetsera foi secretamente para lá também. E na manhã de 30 de janeiro, os dois estavam mortos, o que a gente sabe com certeza. Na noite de 29 para 30 de janeiro de 1889, o Rodolfo estava na casa de caça com dois amigos, o príncipe Felipe de Coburgo e o conde Joseph Roros, e 3 empregados. A Maria Vetsvera chegou e foi para o quarto do Rodolfo naquela noite. Aí, na manhã seguinte, 30 de janeiro, o criado, Losek, bateu na porta do quarto do Rodolfo repetidamente sem resposta. Por volta das 7h30 da manhã, o príncipe Felipe e o conde rondaram a porta e encontraram os dois corpos. O Rodolfo estava na cadeira da escrivaninha, a cabeça inclinada para o lado, um copo de conhaque na frente. Tinha uma ferida de bala na cabeça. Maria Vetsvera estava deitada na cama, também com uma ferida de bala na cabeça. Havia uma flor nas mãos e havia cartas de despedidas escritas pela Maria para a mãe, para a irmã e para o irmão. A reação da corte imperial foi imediata e reveladora. A primeira versão oficial foi que o Rodolfo tinha morrido de um ataque cardíaco. Nenhuma menção a Maria Vetsvera, cujo corpo foi removido de Meilin sob a calada da noite da forma mais macabra possível, vestida com um bastão enfiado nas roupas para mantê-la sentada na carruagem, transportada como se estivesse viva para um cemitério, onde foi enterrada às pressas, sem cerimônia e sem avisar a família. Quando a presença da Vetsvera vazou para a imprensa, o que não demorou, a versão oficial foi revelada. Os dois tinham feito um pacto de suicídio. Rodolfo atirou na Maria e depois em si mesmo. Só que, para que o Rodolfo pudesse ter um funeral religioso, que suicidas não tinham direito, um relatório médico foi emitido, certificando que o príncipe estava de mente desequilibrada no momento da morte. Era claramente um relatório de cortesia, produzido para solucionar um problema protocolar. O quarto de Meling foi demolido. No local foi construído um convento de carmelitas, que ainda existe hoje, com mais de 100.000 visitantes por ano. O altar da capela está localizado exatamente onde o crime teria ocorrido. Macabro, né? Então vieram as teorias, porque a velocidade e a brutalidade com que a corte imperial suprimiu informações como destruição de evidências, remoção do corpo da Vetsvera às pressas e relatórios médicos de conveniência, além da primeira mentira sobre o ataque cardíaco, criou exatamente um ambiente em que teorias conspiratórias florescem. E você sabe, seres humanos adoram. As principais teorias alternativas ao suicídio duplo são essas. Primeiro, assassinato político. O Rodolfo estava envolvido com facções húngaras que queriam mais autonomia dentro do império e havia sido contratado por agentes franceses que queriam desestabilizar a Áustria. A teoria é que ele foi assassinado para silenciá-lo. A imperatriz Zita, viúva do último imperador da Áustria, que morreu em 1989, afirmou pouco antes de morrer que os dois não tinham se suicidado, mas foram assassinados para silenciar o Rodolfo após ele se recusar de participar de uma conspiração francesa. Essa Zita não tinha evidências e a afirmação recebeu pouca atenção dos historiadores. Segundo a teoria, Rodolfo foi assassinado pelo marido ciumento de uma amante anterior ou por agentes enviados por um aristocrata húngaro que tinha descoberto o envolvimento de Rodolfo com alguma esposa. Essa teoria circula muito, mas também não tem base documental.
Terceira teoria, e mais recente, um pesquisador chamado Holler consultou os arquivos do Vaticano sobre o incidente e encontrou uma nota do núncio papal de 1889 afirmando que apenas um tiro tinha sido disparado naquele dia. Ele propôs então uma versão alternativa. Vezera havia morrido acidentalmente, possivelmente de um aborto mal sucedido, e o Rodolfo, desesperado de dor, tinha se matado em resposta. Mas essa teoria também é especulação. E aí veio 2015, em julho daquele ano, a Biblioteca Nacional Austríaca liberou o conteúdo das cartas privadas da Maria Vezera, que haviam sido presumivelmente, hoje está difícil, destruídas ou perdidas, mas que apareceram décadas depois num cofre bancário. Nas cartas escritas de Meilin, nos momentos antes da morte, a Maria se despede da mãe e dos irmãos com uma clareza de quem está morrendo por escolha. Ela confessa o pacto de suicídio com Rodolfo e descreve a decisão como voluntária, motivada pelo amor. As cartas de 2015 são a evidência mais direta que existe e elas confirmam o suicídio duplo, com a Maria como participante voluntária. Isso não elimina toda a incerteza. Os documentos do processo foram destruídos pela corte, a cena foi contaminada. O exame forense de 1889 era primitivo pelos padrões modernos, e uma exumação do corpo da Vezera em 1959 encontrou o crânio intacto, sem orifício de bala, mas com sinais de trauma contundente que poderia ter várias explicações. O peso da evidência aponta para suicídio, para um homem em colapso que encontrou naquela noite de janeiro uma jovem disposta a morrer com ele. Agora vamos falar sobre a parte dessa história que raramente é contada com o drama que merece. A cadeia de acontecimentos que conecta o quarto de Meilin ao assassinato de Saravejo, porque é uma cadeia de mortes e acidentes tão improvável que parece roteiro de série. Só o que aconteceu. Rodolfo morreu sem filhos homens, tinha uma filha, a arquiduquesa Elizabeth, mas mulheres não podiam herdar o trono da Áustria-Hungria. Com a morte do Rodolfo, a questão de quem seria o próximo imperador depois do Francisco José tornou-se urgente e complicada. O próximo da lista era Karl Ludwig, irmão de Francisco José, 3 anos mais novo, que os membros da corte apelidavam de Arquiduque da Parada, porque a principal função dele era representar o imperador em eventos que o Francisco José não queria ir. O Karl Ludwig era extremamente reacionário e conservador, mais que o Francisco José. Só que aí, em 1896, ele foi numa peregrinação à Terra Santa. Era um homem profundamente religioso. Chegou no Rio Jordão, bebeu da água. A água do rio estava contaminada e ele contraiu uma infecção gastrointestinal severa. Voltou para Viena doente e morreu em maio de 1896. Com ele morto, a sucessão passou para o filho mais velho, Francisco Ferdinando, que tinha 33 anos. Em 1896, tinha viajado pelo mundo, tinha servido no exército e tinha um problema, tuberculose. E em 1896 era uma sentença de morte lenta e provável. O Francisco José olhou para o sobrinho doente e calculou que talvez não fosse o herdeiro mais confiável. Mas o Francisco Ferdinando sobreviveu, a tuberculose entrou em remissão. Ele viveu e, com o passar dos anos, foi ficando mais claro que seria ele herdar o trono quando Francisco José morresse. Só que tinha outra complicação, ele estava apaixonado por Sofia Grotek, condessa tcheca, dama de companhia da corte. O problema era hierárquico, a Sofia não era de sangue real suficientemente alto para se casar com o herdeiro presumível do Império Austro-Húngaro. Francisco José se recusou a aprovar o casamento por anos e quando ele cedeu foi sob condições humilhantes. O casamento seria morganático, a Sofia nunca seria imperatriz, os filhos do casal nunca teriam direito à sucessão. E o Francisco Ferdinando teria que declarar tudo isso publicamente diante de toda a corte. O Francisco Ferdinando concordou, casou com a Sofia em 1900 e carregou o ressentimento dessa humilhação pelo resto da vida. Em junho de 1914, o Francisco Ferdinando foi visitar Sarajevo, capital da Bósnia, território em que a Áustria-Hungria tinha anexado em 1908 para a grande fúria dos sérvios e dos movimentos pan-eslavos da região. Era uma visita oficial com inspeção militar, a Sofia foi junto. Sarajevo era um dos poucos lugares onde o protocolo da corte não se aplicava da mesma forma. Como esposa do governador militar em visita, Sofia podia sentar ao lado do marido na carruagem aberta. Era uma das raras ocasiões em que o Francisco Ferdinando podia tratá-la como igual em público. Em 28 de junho de 1914, o carro do casal passou pela rota de desfile em Sarajevo.
Houve uma primeira tentativa de assassinato frustrada, uma bomba jogada no carro errou. O casal seguiu para a recepção na prefeitura. Depois, o Francisco Ferdinando decidiu visitar os feridos no hospital. O motorista tomou a rota errada, parou para corrigir o caminho, e o carro parou na frente de uma delicatessen onde Gravilo Principe, que tinha desistido do atentado depois que a bomba falhou, estava comendo sanduíche. Ele não acreditou na coincidência, sacou a pistola, pá, pá, atirou 2 vezes. O Francisco Ferdinando foi atingido no pescoço. A Sofia foi atingida no abdômen. Os dois morreram. E o sistema de alianças que tinha transformado a Europa num barril de pólvora nos 20 anos anteriores, pum, explodiu. A Áustria-Hungria declarou guerra à Sérvia. A Rússia mobilizou-se em defesa da Sérvia. A Alemanha declarou guerra à Rússia e à França. A Inglaterra entrou quando a Alemanha invadiu a Bélgica e 17 milhões de pessoas morreriam nos 4 anos seguintes. Agora, o que teria acontecido se o Rodolfo tivesse vivido? É impossível saber com certeza, aqui é especulação. Mas os historiadores que estudam o período costumam notar que o Rodolfo era totalmente diferente do pai em termos políticos. Era mais liberal, mais disposto a negociar com as nacionalidades dentro do império. Alguns argumentam que o imperador Rodolfo poderia ter encontrado formas de acomodar as pressões nacionalistas que o Francisco Ferdinando, que era reformador, mas de forma diferente, bem mais centralizadora, não conseguiu. Outros argumentam que as forças que levaram à Primeira Guerra Mundial eram tão estruturais, tão enraizadas no sistema de alianças e na competição imperial europeia, que nenhum monarca individual poderia ter evitado o conflito, que o barril de pólvora ia explodir de qualquer forma, só esperava a faísca. Talvez. Mas a faísca específica foi Sarajevo. E Sarajevo só foi possível porque o Rodolfo morreu em Meiling, coisas que só a Steph faz, né? E o Rodolfo morreu em Meiling porque estava em colapso. E estava em colapso, em parte, porque era filho do Francisco José e de um império que não sabia o que fazer com um herdeiro que pensava diferente, e de uma mãe que era completamente ausente. A história de Meiling é uma história de como decisões individuais de um príncipe desesperado, de uma adolescente apaixonada, de um arquiduque que bebeu água suja num rio sagrado e a de um motorista que tomou a rota errada se encadeiam com estruturas históricas enormes e produzem resultados que ninguém previu e que ninguém controlou. E é também, né, como eu comentei, a história da Sissi, que perdeu um filho para a depressão e o desespero que ela própria conhecia bem e que passou os últimos anos viajando de luto e que morreu assassinada numa tarde de setembro, lá em Genebra, porque um homem com uma lima decidiu que a pessoa de mais alto status disponível merecia morrer. Não era por nada que ela tinha feito, era por ela ser a imperatriz. O convento de Meiling tem mais de 100 mil visitantes por ano. As pessoas chegam, olham para o altar, que está no lugar onde o quarto estava, e pensam, ou talvez não, sobre o que aconteceu ali. Sobre a noite de 30 de janeiro de 1889, sobre o príncipe, a baronesa, e sobre as cartas que esperaram um século no cofre, por mais um século, né, antes de contar a verdade. A história não tem roteirista e às vezes é mais absurda do que qualquer coisa que um roteirista inventaria. As pessoas fazem escolhas pequenas e as consequências crescem e ninguém controla tudo. Eu sou a Steph, obrigada por estar aqui. Se você não se inscreveu no canal ainda, essa é sua deixa. O cafezinho nunca esfria e as intrigas da história são sempre servidas quentinhas para você. Nós temos vídeos novos todos os dias, às 8 horas da noite. Beijo grande e até amanhã para o próximo Steph Flix.